Queridos, graça e paz, amém? Convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Depois de ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Ó Deus, dispensa-nos mais uma vez tua graça. Fala ao nosso coração, iluminando a nossa mente, nos dando, ó Deus, compreensão da tua palavra. No nome de Jesus. Irmãos, 2 anos haviam se passado do nascimento de Jesus, quando nós chegamos aqui em Mateus capítulo 2, né? Mateus capítulo 1, verso 18 diante fala do nascimento de Cristo, e agora no capítulo 2, quando se dá a visita dos magos do Oriente, já se passaram 2 anos, Jesus estava com 2 anos. Tem gente que faz uma confusão, né? Na época do Natal, você vê ali os presépios, né? Os magos ali adorando Jesus, eles fazem aqueles presépios, né? Os magos trazendo os presentes para Jesus. Mas quando Jesus foi visitado pelos magos, Jesus não estava mais na estrebaria. Jesus estava numa casa. O texto diz isso claramente. Então isso é um equívoco muitas vezes da tradição. Jesus já estava numa casa alugada ali, provavelmente, na cidade de Belém, cidade onde ele nasceu. Já tinham se passado 2 anos. E por ocasião desse momento, agora, eles são visitados por algumas pessoas, vamos dizer assim, de origem um tanto quanto incerta. O texto fala magos, algumas versões sábios. Bem provavelmente esses homens eram astrólogos, sacerdotes ali da região da Pérsia, da Babilônia. E eles foram movidos ali de sua região de forma sobrenatural. O texto fala que por conta de uma estrela, eles foram movidos por Deus através dessa estrela para encontrar Jesus. É bem provável que esses homens tinham conhecimento a respeito das profecias acerca do Messias,
porque por muitos e muitos anos o povo de Israel foi desterrado para outras nações, né? Através dos cativeiros. E esses homens, muito provavelmente, tiveram contato com algum judeu em sua terra, que falaram do Messias, que falaram das profecias. Quem sabe eles não sabiam, por exemplo, da profecia do próprio Balaão, que está lá em Números capítulo 24, verso 17, que falou que de Jacó sairia uma estrela, que essa estrela é o Cristo. Quem sabe eles não ligaram a essas questões. É óbvio que aqui estamos no campo da especulação, mas é bem provável que isso tenha acontecido. E esses homens vêm até Israel para adorar o recém-nascido rei dos judeus. E aqui é uma mensagem, já no nascimento de Cristo, que Cristo não veio para um povo específico. Cristo não veio só para os judeus. Cristo veio para o mundo todo. Porque já no seu nascimento, esses homens que vieram de outras nações, eles vêm e adoram a Jesus como um prenúncio de que Jesus seria adorado universalmente. De que ele é aquele que veio para reinar não apenas sobre Israel, mas para reinar sobre todo o mundo. O texto vai localizar cronologicamente esse momento. A Bíblia diz que Jesus nasceu na época do rei Herodes, Herodes o Grande. É bom datar, né? Conceituar isso, porque existiram outros Herodes. Esse Herodes o Grande reinou em Israel no período de 39 a 4 a.C. Aí você fala assim, como assim 4 a.C., se quando Jesus nasceu, ele estava vivo? É porque há um erro na cronologia bíblica de 6 anos. Então, na cronologia bíblica, isso foi um erro de um historiador, Jesus não nasceu no ano 0, nasceu em 6 a.C. Herodes o Grande reinou até 4 a.C., justamente o período em que ele morre, quando Jesus tinha 2 anos, que foi por ocasião, pouco tempo depois ele vai morrer. Então ele reina por cerca de 40 anos em Israel. Herodes era idumeu, ou seja, ele era descendente dos edomitas. Os irmãos lembram que Edom foi uma nação que se desenvolveu a partir de quem? Do irmão de Jacó, de Esaú. Então ele era meio que parente de Israel, né? Do povo de Israel, mas ele não era um judeu, ele era um idumeu. E ele estava ali, ele se considerava rei de Israel, mas na verdade ele era um vassalo de Roma. Ou seja, quem mandava ali mesmo na região já era o Império Romano, e o Império Romano colocava ali os seus prepostos, os seus governantes prepostos, indicados. Então, o Herodes era, na verdade, um vassalo de Roma que estava a serviço do Império Romano, governando aquela região. Algumas características desse homem. Era um homem de grande capacidade administrativa. Um homem que construiu muita coisa. Fez a reforma do templo de Jerusalém, construiu o porto, construiu fortalezas, estradas. Um homem que urbanizou Israel. Um homem que tinha uma capacidade administrativa aguçada. Porém, Herodes era truculento. Um homem violento ao extremo. Um homem inseguro. Não titubeava em eliminar qualquer um que pudesse ser concorrente ao trono. Se ele se sentisse inseguro com uma pessoa, ele mandava cortar o pescoço logo, mandava matar. Herodes era tão truculento que matou a mulher, matou a sogra, matou o sobrinho e matou os próprios filhos, com medo de ser traído. Você tem uma ideia, uma vez o imperador romano chamou ele para dar uma descompostura por conta disso. E o imperador romano, veja bem, que os imperadores romanos não eram nenhum padrão e referência de moralidade. Falou assim, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Para vocês terem ideia do caráter desse homem. Herodes, quando está para morrer, ele chegou para uma pessoa e falou assim, olha, eu quero que você mate 2.000 judeus, porque eu sei que no meu velório ninguém vai chorar, está todo mundo esperando eu morrer, então eu quero que tenha choro no meu velório. Se não é por mim, é pelos que eu vou mandar matar. Só que a ordem não foi obedecida. Ele mandou matar as crianças. O texto vai dizer isso depois. Todas as crianças de 2 anos para baixo, em Belém,
para ver se eliminava Jesus, depois que ele viu que foi iludido pelos sábios, pelos magos. Então esse era o homem que reinava na época de Jesus. E Herodes, ele fica sabendo a notícia do nascimento de Jesus por causa justamente desses sábios do Oriente que vão ali. Eles chegam, eles são movidos pela estrela, em algum momento essa estrela para e eles vão a Jerusalém buscar informações de onde deveria nascer o rei dos judeus. Eles vão ao lugar, a fonte, né, o centro religioso do país, para ter essa informação. E quando eles chegam lá e fazem perguntas, Herodes fica sabendo. E quando ele fica sabendo do nascimento do Messias, o texto diz que ele ficou alarmado, perturbado, e não só ele, a cidade inteira. E logo que ele sabe, ele fica pensando em como matar Jesus. E ele vai ali, a partir de então, arquitetar um plano para matar Jesus com medo e receio de perder o trono. Só que o texto diz que ele é iludido pelos magos. Ele não consegue encontrar Jesus. Ele esperava por essa informação. E aí então ele manda e ele efetua a matança das crianças de 2 anos para baixo em Belém. Um outro grupo de pessoas também está presente nesse texto. Quem são essas pessoas? Os sacerdotes e os líderes religiosos. Quando os sábios chegam em Jerusalém, eles são chamados a trazer uma palavra sobre a localização do nascimento do Messias. E como eles conheciam as Escrituras, eles sabiam das profecias, eles vão direto na profecia de Miqueias, que diz que o Messias nasceria em Belém. E dão a informação aos magos. E com essa informação, os magos vão até a cidade de Belém, a mesma cidade de Davi, porque Jesus é descendente de Davi. Esses homens, esses religiosos, profundos conhecedores das Escrituras, tinham muita luz na mente, mas escuridão no coração. E esse texto, irmãos, ele fala sobre encontros e desencontros. Os magos encontram Jesus. Herodes não encontra. Os religiosos de Israel não encontram. Alguns encontram. Outros estão no desencontro. É sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Sobre encontros e desencontros com Cristo. Eu quero pensar em algumas aplicações. Pensando na história desses homens, desses 3 grupos de pessoas. Os magos, os líderes religiosos e Herodes. Cada um com a sua própria história. Vejamos o que nós podemos aprender com ela. O verso 8, a parte B diz o seguinte. Isso Herodes falando com os magos. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Eu já falei aqui, já passei aqui a ficha corrida de Herodes para vocês, não foi? Já passei a ficha corrida. O caráter desse homem. Mas quando ele se encontra com os magos, ele tenta encobrir sua maldade sob o manto da piedade. Herodes era um homem dissimulado, um hipócrita. E hipocrisia é o abismo entre o que a gente fala e o que a gente sente. Quando você fala uma coisa e sente outra, isso é hipocrisia. Herodes era um homem que estava carregando palavras doces em seus lábios. Me avisem, que eu quero ir adorar. Mas a crueldade estava dentro do seu coração. A verdade é que o propósito de Herodes não era adorar Jesus, era eliminar Jesus. O que Herodes queria era uma informação de localização. Olha, quando vocês chegarem lá em Belém, manda aí pelo WhatsApp a localização de Jesus. Só para contextualizar, tá, irmãos? Ele queria a informação. Porque a ideia de Herodes é eliminar mais um concorrente ao trono. Irmãos, nesses encontros e desencontros desses homens, e no caso de Herodes foi um grande desencontro, ele não consegue encontrar Jesus. Eu aprendo algo aqui nesse texto aqui, nessa parte do B do versículo 8. Palavras não são suficientes quando o coração não é sincero. Me avisem, porque eu vou adorá-lo. As palavras diziam que ele ia adorar,
mas o coração estava armado para matar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Hoje existe muita gente cometendo esse mesmo erro. Gente cheia de palavra, cheias de palavras boas e doces sobre Jesus. Olha que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o soberano, Jesus é o maior. As pessoas falam palavras elogiosas sobre Jesus, mas a semelhança de Pilatos, o coração está muito distante dele. Se dizem adoradoras, mas que no dia a dia vive de forma em que não há espaço para Jesus. Irmãos, não adianta dizer crer em Jesus se a gente elimina Jesus da vida. Foi exatamente o que Herodes queria fazer. Ele disse que ia adorar, mas a intenção era eliminar. Quando a gente vive essa incoerência de falar uma coisa e fazer outra, a gente está infectado pela síndrome de Herodes, que diz que ia adorar, mas queria ir matar. Quando você diz que Jesus é o seu Senhor, mas na vida você vive uma coisa totalmente diferente, aonde não há espaço para Jesus, aonde você assassinou Jesus, você está agindo igual a Herodes. As palavras não são suficientes quando o coração não é sincero. E tem gente que está dentro da igreja e que faz isso. E que canta até. E que realmente fala com os lábios. Mas o dia a dia, Jesus está morto. Ninguém consegue reconhecer essa pessoa como cristão. Isso é hipocrisia. A verdade é que nós não somos o que falamos. Nós somos o que nós fazemos. Não adianta ter um discurso bonito se a vida não compartilha. Irmão, Jesus não aceita adoração apenas de lábios. O verdadeiro adorador, já diz a palavra, é o adorador que adora Jesus em espírito e em verdade. É discurso e vida. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Hipócritas. É Jesus falando aqui, com os religiosos da sua época. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus está falando, vocês falam coisas bonitas a meu respeito, a respeito de Deus, a respeito do Pai, mas o coração de vocês está longe. Vocês não passam de hipócritas. Irmão, quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que o tipo de gente que Jesus menos teve paciência foi com o hipócrita. Gente que fala coisa bonita, mas que o coração está longe. Não é muito diferente do que Herodes estava fazendo. A verdade é que toda religiosidade que não provém de um coração sincero vai produzir repulsa em Deus. Se a gente vem para a igreja e fala coisa bonita a respeito do Senhor, mas isso não encontra eco na vida, isso produz repulsa no Senhor, porque isso é hipocrisia. Isso é incoerência. E é passivo de condenação. Isso deve nos levar a uma reflexão. O que falamos sobre Jesus? O que cantamos sobre Jesus? É sincero? É algo que encontra correspondência com a vida? Aquilo que você faz ao louvar a Deus aqui no domingo de noite, é o louvor que procede das suas atitudes, do seu comportamento de segunda a sexta, a sábado? É sobre isso que eu estou falando. A coerência entre fala e prática. Porque não adianta, irmãos, acreditar que Jesus é o Salvador, se na prática se vive como ele não fosse o Salvador. Esse é um erro. Herodes disse, eu vou adorar, mas ele não estava querendo adorar. Na eternidade sem Deus, entenda o inferno. Existe muita gente que falou coisa boa sobre Jesus, nesse exato momento.
Gente que falou palavras maravilhosas, elogiosas sobre Jesus. Você muitas vezes vai conversar com o ímpio, não, eu creio em Deus, Jesus é tudo para mim. Jesus é maravilhoso, mas o cara continua roubando. O cara continua mentindo. A pessoa continua prostituindo, enganando os outros. Não adianta falar coisa bonita sobre Jesus. Não adianta, até mesmo adorar, se o coração não é sincero. Herodes não encontrou Jesus. E eu aprendo isso. Quem tem apenas discurso, mas não tem vida com o Senhor, não o encontrará. Você pode até vir aos lugares de culto. Você pode até ir aos lugares religiosos. Mas se o seu coração não for sincero com o Senhor, além da sua adoração ser vã, você não vai encontrar a Cristo. Tem gente que vem à igreja todo domingo. Uns encontram e outros não encontram. Porque a questão não é o lugar. A questão é o coração. Versos 5 e 6. Eles responderam, aqui os religiosos respondendo para os magos: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Isso aqui foi a resposta dos religiosos para os magos. O pessoal que conhecia a lei. Os sacerdotes e os líderes religiosos tinham luz da palavra na mente, mas, como eu disse, trevas de incredulidade no coração. Esses homens vieram de longe, irmãos. Eu estava estudando aqui esse texto aqui. Esses magos que vieram lá da Pérsia, eles provavelmente fizeram um percurso de 1.290 quilômetros. Tinha carro não, tá? Não tinha ônibus, não tinha avião. Ou era a pé, ou no lombo do animal. E esse povo veio com comitiva. Com comitiva. Então, se eles andaram aí cerca de 40 quilômetros por dia, eles gastaram mais de 30 dias. De 30 a 40 dias nessa brincadeira. Eles vêm de longe para adorar Jesus. Para prostrar-se diante do Senhor. E aí eles chegam e vão a quem tem a informação, a localização, os religiosos, que conheciam a palavra de Deus. Olha, Belém. Você sabe qual é a distância de Jerusalém para Belém? 10 quilômetros. Quantos homens andaram? 1.290. Os religiosos, os sacerdotes, os líderes religiosos de Israel disseram: está aqui a 10 quilômetros. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem encontrou Jesus? Os magos. Os sacerdotes e os líderes religiosos foram lá? Eles andaram 1.290 quilômetros. E eles não colocaram o pé no caminho para andar 10 quilômetros para ver o Messias, o Salvador deles. E aí eu te pergunto, por quê? Se eles tinham a informação privilegiada, se eles conheciam as Escrituras, se eles conheciam as promessas, por que eles não foram? Esse povo saiu de tão longe, fez um sacrifício, e eles ali tão pertinho, por que não foram? Talvez porque não acreditaram na história da estrela. Que nada, negócio de estrela, pessoal do Oriente, o pessoal sabe muito do paganismo deles lá, de Messias eles não entendem. Mas, irmãos, há um fato no verso 3 que para mim é esclarecedor de por que eles não foram. Olha o que está escrito lá. Ao saber disso o quê? A notícia que o Messias tinha nascido. O rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. O rei Herodes se perturbou por quê? Concorrente ao trono. Mas e toda Jerusalém se perturbou por quê? Inclusive os religiosos. Porque eles sabiam bem quem era Herodes. Eles sabiam que Herodes já tinha matado gente da própria família. Pense comigo. Eles sabiam onde o Messias estava. Eles poderiam ir lá. E por que não foram? Para mim é muito claro. Eles sabiam que se eles fossem adorar o Messias, eles sendo os religiosos, porque a religião ali estava mancomunada com a política, eles estavam colocando a cabeça deles a prêmio.
Eles sabiam que poderiam ser mortos por Herodes. Então por que eles não vão? Eles não vão a Belém, mesmo sabendo que era ali que o Messias deveria nascer, porque eles temeram Herodes. E você sabe qual é a lição que fica aqui? E aqui a gente vê o segundo grupo de pessoas nesse texto que não encontra Jesus. E é o que tinha mais condição de encontrar Jesus. Sabe por quê? E aqui que fica a lição. Quando nós tememos os homens, automaticamente a gente despreza Jesus. Eles temeram Herodes. E porque temeram Herodes, desprezaram a Jesus. Queridos, queria falar algo para você sobre isso. Esse fato também se repete. Hoje, muita gente continua vivendo desencontrada com Deus, com Jesus. Continuam indiferentes ao Salvador. Não colocam o pé no caminho para andar com o Senhor. Sabe por quê? Porque temem mais aos homens do que a Deus. Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus diz, não me despreze, não seja indiferente a mim, por conta dos homens. Porque eles podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Agora eu sim, posso destruir tanto o corpo como a alma. Naquela época, aqueles religiosos desprezaram Jesus, porque temeram morrer pela mão de Herodes. Hoje as pessoas desprezam Jesus também porque temem os homens. Mas por muito menos do que aqueles homens. Temem os homens, não querem fazer um compromisso com Cristo, não querem aceitar o Senhor, porque o que as pessoas vão falar de mim se eu virar crente? O que os meus colegas de escola vão falar de mim se eu disser para eles que agora eu sou crente? Meus colegas de faculdade, meus colegas de trabalho, meus familiares, meus vizinhos, meus amigos. E por temerem os homens, e por temerem serem rejeitados pelos homens e por este mundo, desprezam Jesus. Tem muita gente jogando Jesus de lado por conta dos homens. E quando você teme o homem e despreza Jesus, a mensagem que você passa é: o homem é mais importante do que Deus. Aqueles homens, mesmo sabendo tudo a respeito da palavra, eles desprezaram o Senhor. Não andaram 10 quilômetros. Desprezar Jesus por temer retaliação na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, no círculo de amigos, é ser covarde, é ser medroso. E você sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente? Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos covardes, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Quem teme os homens e despreza Jesus, vai perecer para toda a eternidade. Hoje pela manhã eu falei algo. Pouco tempo depois, Herodes morre. E eu falei isso pela manhã. Alguém tem medo de Herodes hoje? Herodes pode nos fazer mal hoje? Ele está morto. Os homens, a quem muitas vezes nós tememos, eles vão morrer. E não vão poder fazer mal mais para ninguém. Mas o nosso Senhor, Ele vive e reina eternamente. E é a Ele que nós vamos prestar contas das nossas vidas. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muita gente se envergonhando do Cristo por conta das amizades, por conta dos relacionamentos, por conta dos homens. Muita gente não quer reconhecer Cristo porque teme perder o seu status social, a sua posição, quem sabe seu emprego, algum tipo de benefício. Jesus diz claramente que quem se envergonhar dele, ele se envergonhará
dessas pessoas no dia do juízo final. Não tema os homens, tema aquele que tem poder sobre o seu corpo e a sua alma. O homem que nos faz temer hoje, um dia morrerá, mas Jesus vive para sempre. Queridos, verso de número 12. Quando eles chegam, os magos chegam ali em Belém, adoram o menino, oferecem presentes para Jesus. No verso número 12, quando acaba aquele momento de adoração, Deus fala com aqueles homens, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra, por outro caminho. Agora a gente está falando aqui do único grupo de pessoas nesse texto que se encontrou com Cristo, que conseguiu encontrar com Cristo. Os outros foram desencontros. Esses se encontraram. E porque se encontraram, isso fez toda a diferença. Como eu disse, esses homens adoraram ao Senhor, vencendo obstáculos. 1.290 quilômetros de viagem, cerca de 40 dias. Homens que foram guiados sobrenaturalmente pelo Senhor, mas também pela palavra, porque quando a estrela para, eles vão a Jerusalém, e ali pela profecia de Miqueias, eles chegam a Belém. Homens que foram perseverantes, porque quando eles chegaram em Jerusalém, e eles perceberam a reação de Herodes, o quanto ele ficou perturbado, ele sabia, aí tem. Esse negócio aqui não está legal, esse clima não está bonito, esse ambiente está hostil. Então eles foram perseverantes, porque eles entenderam que podiam também eles morrer pela mão de Herodes. E eles também adoraram com palavras e atitudes práticas. Ao chegarem lá em Belém, se curvaram, fizeram reverência, foram humildes. E esses homens nos ensinam uma coisa interessante, irmãos. A gente fala muito sobre isso aqui no momento de dedicação. A verdadeira adoração, ela se manifesta com atitudes, mas também com a disposição de ofertarmos ao Senhor aquilo que nós temos. Eles adoraram com palavras, adoraram com reverência, mas adoraram com recursos. Deram presentes, ouro, incenso e mirra. Deixa eu falar uma coisa para você. Logo depois, o que aconteceu? Um anjo aparece em José e fala assim, José, foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matar a criança. Irmão, não era uma viagem rápida dali de Belém para o Egito. Era uma viagem custosa e cara. Aí eu te pergunto, o que é que financiou a viagem e o tempo em que eles ficaram no Egito? Os presentes dos sábios. Você sabe como é que a obra de Deus continua? Quando você adora o Senhor com seus recursos, para ela prosseguir. Então a adoração tem a ver com o que a gente fala, tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver também com a gente ofertar ao Senhor o melhor do que nós temos. Isso é adoração. Esses homens fizeram tudo isso. Mas quando chega o tempo de voltar, eles são dirigidos pelo Senhor. Deus fala com eles por sonho. E Deus fala assim, volta por outro caminho. E aqui tem a terceira lição para nós nesse texto. E essa é a lição do encontro. Quem se encontrou com Cristo vai passar por isso. Quem se encontra com o Senhor nunca mais anda pelo mesmo caminho. Eles vieram para o caminho, mas tiveram que voltar por outro. E andar em novos caminhos, irmãos, é abandonar as velhas rotas. E a aplicação que eu quero fazer para os irmãos é andar com uma nova mente, é andar com um novo coração, é andar com uma nova vida. É deixar as velhas estradas do pecado. Porque não é isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 17, diz? Essa não é a marca do ser cristão? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Que é o tema da nossa campanha de missões nacionais. Quem se encontra com Cristo, anda em novidade de vida. Vive em novos caminhos. Os velhos caminhos do pecado, do vício, da prostituição, da embriaguez, da mentira, da desonestidade, tudo isso é passado. Irmãos, eu aprendo uma coisa sobre isso aqui. Quando nós somos tentados a voltar pelos velhos caminhos, isso necessariamente implica na morte de Cristo.
Porque se eles tivessem voltado pelo velho caminho, pelo mesmo caminho que eles tinham ido, o que ia acontecer? Eles iam chegar em Jerusalém e eles seriam obrigados a dar a informação de onde Cristo morava. E o que ia acontecer se eles dessem a informação para Herodes? Herodes ia lá em Belém. E bem provavelmente, talvez ele mesmo matasse pessoalmente a criança. Cristo ia ser morto. Se eles tivessem voltado pelos velhos caminhos. O que acontece hoje quando o cristão faz isso? Ele começa a trilhar os velhos caminhos do pecado de novo. Ele está assassinando Cristo. Ele está matando Cristo na sua vida e no seu coração. Por isso nós devemos ter muito cuidado para não retroceder. A Bíblia diz claramente que o Senhor não tem prazer na alma do que retrocede. E uma boa forma de avaliarmos se a gente já teve realmente um encontro com Cristo, como aqueles homens tiveram, é verificar o quanto dessas velhas rotas do pecado ainda estão presentes em nossa vida. Se a gente ainda trilha por esses caminhos do pecado, é hora de avaliar se realmente nós nos encontramos com Cristo. Porque quando a gente se encontra com Cristo, Deus, por sua palavra, nos direciona a um novo caminho. Não direcionou pela palavra, através do sonho, vá para outro caminho. Deus nos direciona para novos caminhos, por novas veredas. E esse caminho é apontado justamente pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Concluindo, irmãos, essa é uma história sobre encontros e desencontros com Cristo. E a nossa história? Essa é para a nossa reflexão, para você levar para a sua casa e pensar sobre isso. É uma história de encontro ou desencontro? A minha história é como a de Herodes, que não encontrou a Cristo porque só tinha palavras, mas não tinha vida, porque não tinha um coração sincero. A minha história é a história dos líderes religiosos que tinha luz na mente, mas temor dos homens no coração. Ou a minha história é a história de uma pessoa que persevera, que não tem medo das represálias. A minha história é uma história daquelas pessoas que colocam o pé no caminho, independente das circunstâncias e dificuldades. A minha história é a história daqueles que se prostram, que adoram, que se rendem com tudo que são e com tudo que têm. Qual é a nossa história? Dessas três histórias. Apenas um grupo se encontrou. Apenas um grupo adorou. Apenas um grupo foi dirigido pela palavra. Apenas um grupo reconheceu o rei. O menos provável. O de gente pagã. O de gente que veio de longe. O menos provável. Sejamos nós, irmãos, os menos prováveis, que adoram a Cristo, que se encontram com Ele, que abandonam os velhos caminhos e vivem novidade de vida para a glória dEle. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eterno Deus, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo, por esse momento de culto. Nos conceda, Senhor, uma semana abençoada debaixo de Tua graça. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E que a cada dia a nossa vida seja um encontro com o Senhor. Um encontro transformador, renovador, reorientador, santificador, para a glória e louvor do Teu nome. Que possamos adorar ao Senhor com tudo que somos e que temos. Não importando os sacrifícios, não importando, ó Deus, os riscos. Porque, ó Deus, verdadeiramente é tão somente ao Senhor que devemos temer. Despede-nos, ó Deus, debaixo de Tua graciosa paz. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora para sempre. Vá em paz, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, tem uma